Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o canal Ser Íntegro. Meu nome é Andressa. A gente vai para uma leitura de solteiros de número 5. Então, se você chegou no número 5, saiba que só nessa playlist tem 4 leituras. Se você não quiser esse número, você pode escolher outro número. O que é que a gente treina a nossa intuição. Não é por tempo, tá bom? Só vai saber o que tem pra falar pra você quando você estiver no vídeo. Certo, meus amores? A gente vai com o seu Zé hoje, tá bom? Com seu Zé, com seu Zé. O meu contato fica na descrição, caso você queira uma leitura particular minha, tá bom? E as redes sociais também. A espiritualidade maior. Pessoa intermediária. O consulente. Mais 2 cartinhas. Mas virou. Agora virou. Surpresas. Ia virar uma carta e virou outra carta. Não consegui ver a carta que ia virar. As duas? Não. Uma só. Uma só. Virou 2 na minha mão. Amigo fiel ou aliado. O fundo do baralho é espiritualidade menor. Nossa, menor e maior aqui. Algumas partes. Como que fala? Sabe uma galera, um conjunto aqui trabalhando junto. Você e a sua galera trabalhando junto aqui. Vamos ver pra quê. É o quê? Solteiras. Ah, tá. Então a gente já sabe. Espiritualidade maior. Aqui no passado, totalmente guiado aqui. Totalmente guiado. Não necessariamente que você tenha consciência disso. Mas era uma pessoa que a todo momento era guiada aqui a se movimentar, a fazer, a conversar, a falar, a se expor, a se colocar nos lugares, a conversar com pessoas. Só me vem isso aqui. Espiritualidade maior no passado só me vem isso aqui. Você, de uma forma, ser guiada para falar com alguém, para se colocar em um lugar, se tornar uma pessoa disponível. Nesse sentido aqui, no passado, tá bom? Pessoa intermediária no presente. Ela me fala que... Eu não sei pra onde você tá indo aqui, mas a gente vai ver. Você tá finalizando essa forma aqui de... entendi. No passado é como se você estivesse aprendendo, então você precisou ser guiado. Sabe quando a gente é criança, que o pai e a mãe da gente precisa ensinar certas coisas até a gente começar a enxergar sozinho, a caminhar sozinho, a conseguir fazer sozinho? É nesse sentido aqui. Então, do presente para o passado, você estava sendo guiada a como conversar, a como se expor, a como conhecer pessoas, a como se colocar disponível, vulnerável, enfim, nesse contexto. Do presente para o futuro, é você caminhando com as suas próprias perninhas. Então, aqui você já aprendeu com um professor. É um professor da vida. A sua espiritualidade, a sua intuição. Do presente para frente, é você começando a colocar em prática o que você aprendeu aqui. Então, como conversar, como se colocar, em que lugares ir e o que procurar e o que buscar, certo? A carta do presente é isso. Essa diferença entre o passado e o presente e o passado, o presente, o presente e o futuro, certo? Surpresas aqui no oculto.
ela me fala que de surpresa mesmo. Eu não sei qual, não me fala. Não me fala que tipo de surpresa, mas são boas. Tá me vindo assim, como se fosse convites aqui. Sabe, alguém te convida para ir a algum lugar, ou alguém quer te conhecer, porque a gente tá falando de solteiro, então eu entendo que é um solteiro que queira conhecer pessoas, porque aqui não me fala de uma pessoa fechada para um relacionamento, não me fala isso. Então, surpresas aqui são surpresas mesmo, de pessoas interessadas, de pessoas de olho, de pessoas querendo saber mais, de você interessado em alguém, de ter algum tipo de reciprocidade aqui, de você gostar e a pessoa também gostar. É assim, nesse contexto que eu vejo. Surpresas boas, benéficas, de gostei de você, vamos sair. Um convite, uma comunicação, uma declaração, não sei. Não, muita carta. Saiu a âncora, o sol e a outra carta não vi. Muita carta. A estrela. Carta. Carta de comunicação, né? Aqui a estrela junto com a surpresa, ela me fala assim, que a partir do que você aprendeu lá no passado, de saber aonde ir, como saber se colocar, é como se ela te levasse para lugares que tem pessoas, entre aspas, tem pessoas aqui que falam que é predestinado, sabe? Mas eu vejo no sentido de coerência. É uma coerência aqui. Exemplo, se eu quero tal tipo de pessoa, tal perfil, eu vou nesse tal tipo de ambiente e conhecer esse tal tipo de pessoa. É uma coerência aqui. Mas tem pessoas que acham que é predestinado. Coloca no seu contexto. Se você acha assim, tá tudo certo. Se você acha que algo pode ser predestinado para você aqui na estrela, me fala assim, de uma pessoa que acredita nisso, sim, vai ter uma pessoa predestinada a você, para você conhecer, para você desenvolver alguma coisa, possivelmente se você quiser formar família, sim, tá bom? Para aqueles que não acreditam em predestinado, é só uma pessoa que está coerente com o futuro que ela quer. Então, uma pessoa que não quer bagunça, ela não vai num ambiente de bagunça. Ela vai em outros tipos de ambiente, procurar outros tipos de pessoa. Uma coerência aqui, certo? Ah, bom, coloca no seu contexto. Amigo fiel ou aliado aqui. Na solução. A solução me fala assim: vamos passo a passo, tá bom? Vamos devagarzinho, sem afobação. Sem afobação aqui. Então, primeiro plantar. Primeiro é plantar, depois é nutrir, depois é adubar, depois é continuar nutrindo. Basicamente, para colher os frutos. E quando colher os frutos, eu preciso continuar nutrindo para continuar tendo frutos, para continuar tendo colheita. Eu entendi. Assim, meus amores, a gente só tem frutos daquilo que a gente nutre. E aí ia sair o primeiro fruto. E eu já consumi esse fruto. Mas se eu quiser mais fruto, eu preciso continuar nutrindo para continuar tendo fruto. E para continuar tendo fruto, eu preciso continuar nutrindo. E continuar nutrindo, eu continuo tendo fruto. E se eu continuo tendo fruto, eu preciso continuar nutrindo para continuar tendo fruto. Sim, obrigada. Tô conversando comigo. Ela falou, é isso, é isso. Não adianta você querer ter um fruto pro resto da vida se você não nutrir pro resto da vida. Você precisa nutrir diariamente. Ou rotineiramente, não diariamente, mas rotineiramente. Porque cada fruto precisa de um tipo de nutrição aqui. Então, assim, tá falando, começa devagar, não precisa ter pressa. Então, não pule etapas. Quando chegar essa coisa predestinada, ou quando você se colocar no ambiente correto, que conhecer alguém, não queira exceder, não queira colher antes de plantar. Então, conversa ali. Me veio uma cena do Michael, da Eu, a Patroa e as Crianças, que ele fala pra Claire,
Não tem problema nenhum você ficar beijando durante 10, 20, 30 anos. Você vai ter todo o tempo do mundo para fazer outras coisas. Mas inicialmente vocês precisam se conhecer aqui. Então, muitas e muitas horas conversando, muitos e muitos dias, muitos e muitos meses conversando até chegar a um tipo de colheita aqui. Certo, meus amores? Entenderam? Então, vai no passo a passo aqui, sem pular etapas. Não pule etapas. Pense que você tem o resto da vida. Então, não precisa ter pressa. O consulente aqui. Tem uma outra carta aqui no meio. Qual que é a carta aqui, o seu Zé? Tem uma carta aqui no meio. Entre a pessoa intermediária e o consulente. Opa. Saiu. Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Virtude e sabedoria. Aqui são duas energias masculinas diferentes. Uma é nociva e a outra não. Mas não é que você vai encontrar duas pessoas diferentes, não é isso. Não é isso. É assim, na fase da construção da vida, a gente tem que entender que a pessoa chega de um jeito e a gente vai se modificando. Essas duas cartas juntas é como se fosse, tipo, quando eu tô conhecendo essa pessoa é assim, depois ela se torna assim. No seu caso é como se você fosse assim, se tornasse assim. Então, aqui é você aqui, não é outra pessoa aqui. Ou é você, ou é você dentro da relação. Não sei explicar, eu vou ficar te devendo essa explicação. Porque quando a gente começa numa relação, a gente é sozinho. Quando a gente começa numa relação, é um pouco difícil no começo, porque um vai se adaptando ao outro. Então, às vezes, alguns comportamentos seus vai ser nocivo para outra pessoa. Não por maldade, mas porque você era sozinho. E agora você vai entrar numa relação. Vamos esperar passar o carrinho? Não sei se eu pauso, vou pausar, peraí. Voltei. Já foi, passou. Agora tá gravando. Aqui é como se fosse uma continuidade, no sentido de... Aqui eu ainda estou aprendendo a conviver com outra pessoa e aqui eu já aprendi a conviver com outra pessoa. Não quer dizer que as duas pessoas sejam ruins uma para outra. Quer dizer que eu preciso aprender ao longo do caminho e conversando. Foi por isso que enfatizou muito aqui. Conversa. Comuniquem-se. Ao longo do caminho, o que eu faço que não é bom para o outro e que eu posso ajustar. E o que o outro faz que não é bom para mim, que dá para ser ajustado no caminho, para uma relação dar certo. Então é nesse sentido. Não tá me falando aqui que é certeza absoluta que você tem uma pessoa ou que você vai encontrar uma pessoa. Porém que você tá disposta, aberta a isso. E aí vai de você fazer essa mudança aqui. Por que vai de você? Porque você precisa seguir isso aqui. Se você não seguir o passo a passo aqui, que eu descrevi lá no passado, que alguns minutos já é passado. Se você não seguir aqui, você muda aqui o seu possível futuro. Então, se você segue isso aqui, você passa por isso aqui. Primeiro, o aprendizado de eu fazia de um jeito e agora eu vou aprender a fazer de outro. E aqui eu já aprendi a fazer e eu faço da forma certa. Qual é a forma certa? Pensar em mim, pensar no outro. Ajustar o caminho para caber as duas pessoas nesse novo caminho. Não é arrumar uma pessoa e continuar do jeito que eu era antes. Porque eu era antes sozinho. Agora, daqui pra frente, eu tenho outra pessoa. Então, tem que ser ajustado o caminho para esse caminho caber duas pessoas. Certo? Vocês entenderam aqui essas duas cartas? Conseguiram entender, não é possível. Aqui não é ruim. Essa pessoinha aqui não é ruim. Quer dizer que aqui, no comecinho, ela ainda vai estar aprendendo a se adaptar um ao outro. Você vai estar aprendendo a se adaptar a outra pessoa e a pessoa aprendendo a se adaptar a você. Então, algumas falas vai ser dolorosa, porque
Eu já acostumada a fazer tudo sozinha. E agora não. Agora vai ter que ser com outra pessoa. Então precisa ajustar aqui. Depois desse processo aqui de ajustar, de aprender a ajustar, eu chego nesse processo de agora eu já sei. Agora eu conversando bastante com essa pessoa, eu já consigo perceber as feições dela. Eu consigo perceber as emoções dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Por isso que precisa aqui não pular etapas. Porque se conhecendo aqui, fica mais fácil ao longo do caminho de sem que a outra pessoa fale você já perceba. Não que você vai adivinhar, mas aqui você percebe. Sabe aquela pessoa que já vai convivendo e já começa a perceber quando o outro tá cansado, quando o outro tá desgastado, quando o outro tá feliz, quando o outro tá triste. É por isso que precisa nutrir sempre. E é por isso que precisa necessariamente passar o passo a passo, sem pular etapas. Então, primeiro se constrói a base, primeiro se constrói raízes. Sem raízes, a árvore não dá tempo de crescer tanto, tanto, tanto. E qualquer ventinho derruba ela, certo? E se você tiver pressa para fazer uma casinha aqui, você vai construir uma casinha de palha, uma casinha de madeira, que qualquer ventinho, qualquer problema externo vai derrubar. Então, faça lá vocês dois devagarzinho uma casinha de tijolo. Um traz a massa, o outro traz o. Os dois traz a massa, os dois traz o tijolo, e os dois traz a mão de obra. Coloca a mão na obra. Certo? É basicamente isso aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Vocês conseguiram entender, não é possível. Se não entendeu, volta o vídeo. Mas claro que isso não dá. Tô misturando as cartas tudo de novo. Eu tirei uma dos ciganos, né? Meus amores, terminamos a leitura. Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E se precisar de uma leitura específica para você, porque essa daqui é coletiva. Se precisar e você quiser uma especificamente só para você, você me chama. Meu contato tá no particular. Tá no particular não. Meu contato tá na onde? Tá na descrição. Tá na descrição. Me perdoe. Meu contato fica na descrição do vídeo, meus amores. Pra uma leitura particular. Beijo. Acho que já deu por hoje. Acho que já gravei muito vídeo, já tô ficando meio tanta. Tchau. Até a próxima.